Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar com vocês esse cabelinho vermelho. Eu estava pintando essa menininha e eu gostei bastante do resultado da cor desse cabelo e vim aqui dividir com vocês um pouquinho mais do meu trabalho, tá bom? Então, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha ser conosco nessa aula, que o Senhor venha iluminar a nossa mente e prosperar o nosso trabalho, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá, meninas. Eu gostei demais da cor desse cabelinho e vim fazer com vocês esse lado aqui, certo? Tudo que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer desse lado aqui com vocês. Então, meninas, para fazer esse cabelinho, eu usei. Aqui eu coloquei um pouquinho de branco nessa luz aqui. Depois eu usei o rosa chá, vermelho tomate, púrpura e vinho, certo? Então, vamos lá pintar essa princesinha. É uma cor de cabelo diferente, né? Que dá pra a gente aproveitar aí e inovar nas nossas princesas. E fica bonito, certo? Então, vamos lá. Eu ainda vou usar um pouquinho do branco. Cadê meu branco? Sumiu. Achei. Só para dar uma luzinha aqui do outro lado também. Deixa eu dar um zoom. Virar aqui um pouquinho. E vamos começar a fazer essa princesinha. Então, aqui, ó, eu venho com um pouquinho de branco. Vou colocar um pouquinho da cor branca aqui, uma luzinha bem encostadinho do vermelho, tá? Ó, um pouquinho da cor branca. Vou pegar aqui meu paninho. E vou puxar um pouquinho só pra não ficar muito marcado. Eu quero só um fiozinho aqui, tá? Coloquei um pouquinho do branco. Aqui eu já vou vir com o vermelho, tomate e o púrpura. Aqui, ó. Bem nesse branquinho. Eu vou deixar só um fiozinho, só uma luzinha. Vim com o vermelho, tomate. Coloquei o vermelho tomate e vou puxar, tá? Ó, puxando, fazer com bastante calma, para você pegar bem aí na sua casa. Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Se você puder me ajudar em compartilhar esse vídeo, eu te agradeço de coração e que o Senhor te abençoe por isso, tá bom? Você vai estar me ajudando muito, deixando o seu joinha e compartilhando esse vídeo. Jesus te abençoe. Olha, meninas, coloquei o vermelho tomate. Agora eu venho com o púrpura. A mesma coisa. Vou encostar aqui, ó, o púrpura. Eu vou dar uma puxadinha. Esse lado aqui, ele vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Mas depois, quando a tinta tá seca, aí você pode vir escurecendo do jeitinho que você gosta. Se você quer mais escuro, se você quer mais claro. Tudo isso. Aqui eu já fiz essa sombra e essa luz, tá? Ó, aqui eu venho com um pouquinho da cor branca. Aqui eu quero uma luz. Então, eu venho com um pouquinho do branco. Limpei o meu pincel. E venho com o púrpura pra cima do branco, tá? Vou puxando aqui, ó. O púrpura pra cima do branco. Aqui nesse cabelinho, nós podemos brincar com as cores legal, assim. Que ele fica bonito de todo jeito. Então, você pode brincar mesmo com as cores, que o seu cabelinho vai ficar bonito, tá?
Ó, peguei aqui o vermelho tomate, vou encostar lá em cima e vou vir puxando. Vermelho tomate ainda, ó. E vou levar agora esse vermelho tomate para cima do branco. Aqui, ó. Já vou puxando dos dois lados para tirar a marcação, tá? Posso descer já com ele e vou puxar aqui o vermelho tomate para cima do branco. Encostar aqui certinho no rosto dela, ó. E vou levando, puxando, tá? Deixar só um fiozinho do branco, onde eu quero a minha luz. O branco não precisa ficar muito visível não, tá? É só uma luzinha mesmo. Minha voz tá um pouco diferente porque eu estou um pouco resfriada. E atacou a garganta. Ó, vou deixar bem pouquinho branco, porque depois ainda vou entrar com outras cores aqui, certo? E aí... escurece ou clareia. Então, eu vim com o vermelho tomate, agora eu venho com o púrpura. O púrpura eu vou colocar mais aqui, ó, embaixo do lacinho, que aqui é um lacinho dela, né? Vou colocando aqui o púrpura, colocando tinta e puxando. Intercalando uma cor na outra, tá? Ó. Colocando um pouquinho de púrpura. E puxando para cima das outras cores que nós já colocamos. Aí puxa bem pouquinho para não apagar muito a luz. Aqui eu vou entrar com um pouquinho do rosa chá. Aqui nessa parte aqui, ó. Um pouquinho de rosa chá. Intercalando uma cor na outra. Puxando bem. Um pouquinho de púrpura ainda aqui em cima. E já vou puxar, ó, pra cima do rosa chá. Mexendo bem as tintas para não ficar marcado, né? Aqui nessa parte de baixo, aqui, vai entrar um pouquinho de rosa chá, tá? Rosa chá. Vermelho tomate. Encostando aqui na linha do rosto dela e puxando para cima do rosa chá, ó. Puxando, intercalando as cores, encostando ainda aqui nessa linha do rosto dela, eu entro com o púrpura. E vou puxando, tá? Púrpura. Puxando essa tinta. Certo? Eu vou trabalhar logo esse pedacinho aqui também, que é um fio, ó. Rosa chá. Depois a gente só vem escurecendo. Rosa chá. Vermelho, tomate, aqui, ó. Vermelho, tomate, já puxando para intercalar uma cor na outra. Deixando aparecer um pouquinho do rosa chá. Se você não tem rosa chá, pode ser o outro rosa que você tem na sua casa, tá?
Agora aqui, ó, vou entrar com um pouquinho de púrpura. Bem certinho em cima do risco. E vou puxando. Aqui de vermelho, encostando aqui no rostinho dela, púrpura. Bem encostadinho do sorvete. Agora eu vou vir com a cor vinho, tá? Já deu uma secadinha aqui na parte de cima. Então, eu pego aqui o vinho e venho, olha, coloco aqui o vinho. Colocando a cor vinho, puxando, tá? Coloquei um pouquinho mais, agora eu venho puxando, ó. Acertar aqui. Agora eu venho puxando pra cima das cores que eu já coloquei, certo? Encostar aqui, colocar o vinho bem encostadinho aqui do lacinho dela. Ó. Agora eu vou levando pra cima esse vinho, puxando, levando pra cima das cores que eu já coloquei aqui. O rosa, o vermelho, ó. Só fazendo uns fiozinhos, tá? Vou puxando uns fiozinhos e vou colocando a tinta e vou puxando. Vou colocar aqui um pouquinho de vinho nessa área, encostando aqui no rosto dela. Estou colocando a cor vinho e vou puxar. Vou pegar meu outro pincelzinho aqui menor. Troquei de pincel, peguei o menorzinho, tá? Cabo vermelho. Colocando aqui o vinho e puxando. Colocar aqui um pouquinho, ó. Eu gosto de colocar desse jeitinho aqui e ir fazendo assim, ó. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Você escolhe uma área que você quer escurecer um pouquinho mais. Coloca um pouquinho de vinho e vem puxando. O vinho, ele não aparece tanto agora, porque é muitos tons de cores, né, misturando. Então, quando ele seca, quando o vinho dá uma secada, quando as tintas dão uma secada, eu venho e retoco esse cabelinho com o tom vinho e com o tom vermelho tomate, tá? Aqui todinho eu já retoquei, tá bem mais escuro, né? Então, ele tá mais escuro por causa disso, que eu já retoquei, dei uma retocadinha, tá? Aqui também eu vou colocar um pouquinho de vermelho tomate, de cor púrpura, perdão. Um pouquinho de púrpura aqui, ó. Encostando aqui no rostinho dela, um pouquinho da cor púrpura e puxando. Misturando bem as cores. Deixa eu invadir aqui um pouquinho, mas não pode. E aqui, nessa área de luz, eu vou colocar um pouquinho de rosa chá. Reforçar aqui um pouquinho da cor rosa chá e puxando, tá? Ó, coloquei um pouquinho da cor rosa chá e estou puxando. Ele vai secar e aí você vai perceber como que vai ficar depois de sequinho. E vou fazer essa parte aqui, depois nós ainda vamos mexer nas outras áreas que eu quero sombra e luz. Então, eu venho aqui com rosa chá,
Coloco um pouquinho de rosa chá bem em cima do risco e vou puxando. Esse cabelinho é fácil de fazer, você consegue fazer aí na sua casa bem tranquilamente, tá? Ó, coloquei o rosa chá. Essa área aqui, eu quero ela mais clara, ela vai ser vai ter um pouquinho mais de luz, tá? Então eu vou usar um pouquinho mais da cor rosa chá. Aí eu venho aqui com o vermelho tomate, encostando no fiozinho e puxando para cima do rosa chá. Vermelho tomate, ó. Depositando a tinta e vou puxando para cima do rosa chá. Vermelho tomate, puxei, certo? Agora eu venho com a cor púrpura, pouquinho de púrpura ainda aqui em cima do vermelho. Venho com um pouquinho da cor púrpura, dou uma puxadinha. Ó, tá aparecendo as 3 cores, certo? E aí eu vou deixar aqui para esperar secar um pouquinho e vou vir com a cor vinho. Então vamos fazer aqui as outras áreas com as mesmas cores. Rosa chá, ó. Rosa chá, colocando aqui o rosa chá, puxando. Depois eu venho com o vermelho tomate, encostando e puxando para cima aqui do rosa chá. Puxa bem. Se tiver muita tinta no pincel, limpa o seu pincel no paninho e vem puxando. Olha, rosa chá, porque aqui tem uma divisão, você tá vendo aqui, ó, o risquinho. Então, aqui tem uma divisão, um fio. Coloquei rosa chá, venho com vermelho tomate, puxando pra cima do rosa chá, ó, desse jeitinho. E agora eu venho com o púrpura, onde eu coloquei o vermelho tomate, eu venho com o púrpura e vou puxando essa tinta, tá? Misturando. Ó, vou levando uma tinta pra cima da outra, certo? Vou deixar secar um pouquinho para vir com o vinho. Então, vamos aqui nessa área. Rosa chá, onde tem a divisória, onde tem o fio, ou um chumacinho de cabelo, você sabe que entra o rosa chá, o vermelho tomate. Coloquei o rosa chá nessa área, venho com o vermelho tomate na outra área. E aí eu vou encontrar essas cores, ó. Coloquei o vermelho e vou puxar pra cima do rosa chá, tá? Desse jeitinho. Vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui. E vou puxar. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Vamos vir aqui, ó. Rosa chá. Puxando.
Agora eu venho aqui lado contrário com o vermelho, tomate, deposito a tinta. Limpei um pouquinho meu pincel. Vou colocar aqui um pouquinho de rosa chá só pra não ficar muito pesado aqui perto da mãozinha dela. E vou puxar. Misturar as cores. Aqui invadiu um pouquinho o vermelho, venho com um pouquinho de rosa chá e acerto. Ainda aqui eu venho com o rosa chá, olha, encostando bem em cima do fio. Encosto aqui bem certinho o rosa chá e vou puxar até o meio, mais ou menos, tá? Descer logo aqui esse rosa chá. Venho agora com o vermelho, encostando o lado contrário, ó, certinho em cima do fio e vou puxando. Misturar aqui as cores, intercalar uma cor na outra. Venho com vermelho, misturando. Você pode fazer fio a fio, tá? Mas se você quiser fazer assim, ó, depois só ir vindo colocando a sombra final, que fica bom também. Hoje não está quente, hoje o dia está ótimo. Então dá pra fazer desse jeitinho aqui tranquilamente. Porque quando tá muito quente não dá, né? Tem que fazer fio a fio, senão a gente se perde. Que seca muito rápido a tinta. Venho aqui com um pouquinho de rosa chá pra dividir esse cabelinho. Aqui e aqui. Entra um pouquinho de rosa chá. Agora eu venho com o púrpura, tá? Com o púrpura, vou vir dando uma escurecida aqui onde eu não tinha colocado, ó. Onde não coloquei o púrpura, eu venho com um pouquinho da cor púrpura e dou uma escurecida. Puxa, que a tinta ainda está molhada. Coloca a tinta e puxa. Aqui estou usando a cor púrpura. Coloca a tinta e vai puxando. Olha como já escurece bem. Já dá um tom um pouquinho mais forte. Coloca o púrpura e puxa, tá? E aqui nesse último fiozinho também. Púrpura. E puxa.
Depois vamos arrumar aqui o biquinho aqui, as pontinhas do cabelo dela. Certo? Olha a diferença, como que fica. Antes de colocar o vinho. Limpei o meu pincel. Agora eu vou vir aqui com a cor vinho. Tirar essas tintas daqui. Puxar aqui o meu paninho. Vamos vir aqui com a cor vinho, tá? Com a cor vinho ainda, eu venho aqui, ó. Que a parte de cima, ela já tá bem sequinha e ela tá bem mais clara que essa, certo? Essa aqui eu retoquei quando ela estava bem sequinha. Então, eu venho aqui com a cor vinho, deposito aqui um pouquinho da cor vinho e venho puxando, ó. Para cima do branco e para cima das cores que nós já colocamos. Aqui a mesma coisa. Venho com a cor vinho, ó, levando para cima do branco. Vai ficar uns fiozinhos, certo? Você coloca a tinta sem medo no seu pincel e vai puxando, ó. Não podemos ter medo de arriscar, tá, meninas? Sem medo, vamos tentando e vai dando certo, tá? Então, aqui, ó, vou colocar também um pouquinho da cor vinho. Com a mão bem leve, bem calma, tá? Você coloca um pouquinho de vinho e vem puxando, só tirando o excesso para não ficar excesso de tinta no seu trabalho. Ainda aqui, encostando nesse fio, coloco o vinho, a cor vinho, olha como já vai dando uma diferença. Encostando aqui no rosto dela, a cor vinho e vamos puxando, tá? Puxando essa cor. Aqui, encostei a cor vinho, ó, e vamos trabalhando. Puxando e levando para cima do vermelho, ó. De baixo para cima, de cima para baixo. Vamos trabalhando essas cores, agora escurecendo com o vinho. Ó, coloquei tinta aqui e estou puxando. A área que eu quero um pouco mais escura, eu coloco mais vinho e vou puxando, tá? Desse jeitinho. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais, ó. Coloquei tinta. E estou puxando para baixo para ficar um pouquinho mais escuro. Essa outra área aqui, ó. Encostei aqui no fio com a cor vinho e venho definindo esse cabelinho. Desse jeitinho aqui, ó. Agora eu venho puxando para tirar o excesso de tinta. Esse pedacinho aqui, esse fio aqui, ó, coloquei e puxei. Vou definir esse fiozinho aqui. Aqui, ó. Nós vamos fazer, aquela parte lá eu vou colocar um pouquinho de, não vou colocar vinho não, vou vir com o vinho aqui na parte de baixo. Aqui, ó, vou definir aqui. Então, eu venho, coloco o vinho e venho definindo esse fiozinho aqui. Vamos levando, puxando. Ó.
levando, puxando, definindo esse fio aqui. Certo? Depois, com o pincel filete, eu venho e faço as pontinhas, os fiozinhos bem fininhos lá embaixo. Coloco o vinho. Aqui, ó. E vou definindo. Esse fio. Coloca a tinta e vai puxando. E acertando. Limpando aqui meu pincel, meu dedo, tá cheio de tinta. Aqui tem um fiozinho que ainda não veio, entrou a cor vinho, ó. Coloca e vai puxando. Então, aí eu gosto que seca um pouquinho, porque aí a tinta pega mais, aparece mais, entendeu? Eu gosto que fica um pouquinho mais seco pra vir e dar o mais sombra e mais luz. Mas aqui nessa parte, na parte de cima aqui do cabelinho dela, deixa eu ajeitar aqui que minha... Aqui, ó, eu peguei aqui o rosa chá. Essa parte aqui eu quero com um pouquinho mais de luz. Então, eu pego aqui o rosa chá, coloco um pouquinho do rosa chá e vou puxar, tá? O branco eu só usei aqui mesmo. Aqui onde eu quero um pouquinho mais de luz, eu venho com o rosa chá, ó, e vou definindo, tá? Coloco um pouquinho da tinta que eu quero sombra ou luz e vou puxando. Não pode deixar a tinta parada, tá? Então, você vai puxando, coloca aqui um pouquinho mais, vai puxando. Aqui eu ainda vou escurecer também. Você pode ir brincando com a tinta que, com a sua pintura que fica bonita. Essa parte aqui, ó, que tá bem por baixo, eu coloquei aqui um pouquinho mais da cor vinho. Estou puxando, porque essa área aqui eu quero um pouquinho mais escura. Então, eu coloquei um pouquinho mais da cor vinho e já estou puxando aqui, ó. Que ele tá bem por baixo, então ele recebe mais sombra. Então, eu já coloquei aqui um pouquinho da cor vinho e já dei uma puxada. Esticar aqui também. Deixa eu pegar aqui o vermelho para mostrar para você que depois que a tinta vai secando, você pode misturar os tons que ele fica bonito. Olha, aqui eu vou colocar um pouquinho do vermelho tomate. Vou misturar. E olha só que tom bonito que fica. Tá? Então, aqui tá, eu vou deixar clarinho só mais as pontas, tá? Então, aqui, ó, vou colocar também vermelho, tomate. Misturando aqui com o vinho, com o púrpura. Olha que bonito que fica. Certo? Aí você pode ir brincando, mexendo com as cores que vai dando outro tom. E se você gosta, você já deixa, porque o nosso cabelo recebe um pouquinho mais de luz, a parte de baixo um pouquinho mais de sombra, né? Então, nós podemos brincar e fica bem bonito, tá? Eu gostei bastante do resultado desse cabelinho aqui. Aí eu resolvi pintar esse cabelinho junto com vocês. Coloquei vermelho tomate. Agora eu venho aqui e coloco um pouquinho de vinho só para misturar. Ó, e vou puxando. Misturando as cores.
com a sujeirinha do pincel, você vem, retoca onde você vê que precisa, ó. Só com a sujeirinha do pincel, já estou retocando aqui. Olha só como que tá bacana esse cabelo. Essa área aqui, eu vou colocar um pouquinho ainda de rosa chá. Vou vir aqui com um pouquinho do vermelho tomate, puxando bem. Deixar só uma sujeirinha mesmo de rosa chá. Entrei com um pouquinho mais de vermelho tomate, certo? E agora eu posso entrar com quando ela secar, eu posso entrar com um pouquinho mais de vinho em algumas partes onde eu quero mais sombra e puxar. E é assim que eu fiz esse outro lado desse cabelinho. Deixando essa dica aqui para vocês. Certo? Aqui ainda tá mais claro que aqui, certo? Aqui é a parte de cima. Eu vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais clara. Então, eu vou colocar só um pouquinho mais de sombra aqui embaixo. Ó. De baixo para cima, eu coloquei um pouquinho mais da cor vinho, ó. Depositei a cor vinho e vou puxar para cima e para baixo, para cima e para baixo, com a mão bem leve, tá? Com a mão bem leve, você consegue o resultado que você deseja aí para sua pintura. Olha como que ficou, certo? Puxar um pouquinho mais aqui, misturar mais essas cores. E depois eu ainda vou escurecer mais algumas áreas. Eu vou deixar secar um pouco mais. Vou escurecer mais algumas áreas. E vou clarear ainda algumas áreas. Com a pontinha com o meu pincel filete, eu venho aqui e faço as pontinhas, olha. Pego aqui uma cor, vou colocar aqui o vermelho tomate. E venho e dou uma puxadinha. Fazendo aqui o acabamento do cabelo da princesa, tá? Aqui, ó. Posso passar aqui. Passar esse fio pra cá, pra cima do outro, ó. E aí eu venho com um pouquinho da cor púrpura ou vinho, se você desejar, e só acerta. Puxa, intercala uma cor na outra. Ó. E só acerta para ficar as pontinhas bem bonitas. Um acabamento bem bonito, tá? Então, desse jeitinho, eu vou terminar aqui a princesinha. Aqui tudo ainda é cabelo, né? Aqui, ó, tudo é cabelo ainda, tá? Então, rosa chá. Venho com rosa chá aqui. Puxo bem. Aqui também entra rosa chá. Agora vermelho. Ó. É cabelo. Bem certinho. Tá em cima do pescoço dela, o cabelo dela. Aqui. E aqui. Então, aqui nós vamos puxar uma cor na outra. Intercalar uma cor na outra. Puxando bem.
misturando bem as cores. Já venho aqui também com vermelho. Ela é bem cabeluda, essa menininha. Achei ela bem bonita. Vou deixar esse risco lá no meu grupo, tá? Bonequinhas da Sandra. Se você desejar pintar. E vou deixar todas as cores que eu usei nessa bonequinha para você, se você desejar, tá bom? Nós temos vários passo a passo de bonecas pintadas aqui no canal. Então, você segue aí o nosso passo a passo que você vai conseguir fazer. Não tem mistério nenhum. Púrpura. Puxando para cima do vermelho. Puxando bem, misturando bem as tintas. Aqui também púrpura. E aí, olha só como fica bonito. Eu gostei demais desse tom. Só que eu gosto que fica também um pouco mais escuro. Por isso que eu coloquei o vinho. Mas você pode colocar pouco vinho, se você não quer muito escura. Que ela vai ficar bonita também, tá? Aqui é só uma dica para você aproveitar aí nas suas princesas. Coloquei aqui o vinho. Eu acho que o meu vinho tá muito molinho. Não gosto de tinta muito molinha, não. E nem muito dura, né? Eu gosto de um pontinho melhor do que tá esse meu vinho aqui. Ó. Coloquei aqui o vinho. Estou puxando, misturando bem. Trazendo para cima do vermelho. E aqui também vinho. Ele tá muito mole mesmo. Vinho. Puxando. Depois eu vou ter que retocar aqui esse vinho, porque eu tô achando ele tá muito molinho. As pontinhas desses aqui, eu não deixei muito escura, tá? Mas daí é questão de gosto, né? Você pode vir com o seu pincel filete, ó, com a cor vinho, fazer o acabamento aqui das pontinhas e definir com o vinho ou com o púrpura, tá? Aqui, ó, vou puxar aqui um pouquinho. Definindo. E assim está quase pronto o cabelo da nossa princesinha. Esse cabelinho aqui pode vir aqui para cima do braço dela. Esse aqui pode vir para cá também. A pontinha, ó, pode subir em cima do outro. Acertar aqui novamente. E fica desse jeito, o cabelinho dessa princesa. Espero que você goste, que você faça. Se você gostar, deixa seu likezinho aí pra me ajudar, ok? Essa parte aqui também é cabelo, né? Essa aqui, ó, na mãozinha dela. Aqui eu vou colocar só o vermelho. Todinho vermelho tomate embaixo do sorvete dela, entre as mãos dela. Vermelho tomate. A mão dela tá aqui em cima do cabelo dela. Bem certinho.
vermelho tomate. De baixo para cima eu vou com a cor púrpura. Puxando. Púrpura. E um pouquinho de vinho. Aqui, ó, na parte de baixo. Limpei o meu pincel e vou puxar. Vou deixar secar e vou escurecer ainda um pouquinho mais aqui, ó. Essa área, tá? Escurecer um pouquinho mais aqui pra baixo. Com vinho, ó, peguei o vinho. Tô dando uma escurecida. Limpar aqui meu pincel, secar bem. Com o tom vinho, ainda estou dando uma escurecida aqui em algumas áreas, aqui onde eu falei que eu ia escurecer, mas ainda não está legal, tem que esperar secar mais. E aí eu venho dando uma escurecidinha, se precisar de luz, eu venho ou com o vermelho tomate ou com o rosa chá, certo, meninas? Eu vou fazer esse lacinho e o sorvete. E depois eu venho mostrando para vocês o resultado final dessa princesa. E vou fazer uma sainha também para vestir essa princesinha. Achei ela bem bonita. Ainda vou enfeitar ela, vou colocar uns coraçõezinhos. Eu usei o stencil de coração para fazer aqui o enfeite da blusinha dela, para decorar aqui a blusinha dela. Ó, tô vindo aqui só com vinho, tá? Dando uma escurecida, que eu achei que esse lado aqui tá muito mais claro que o outro. Então, aí você vem terminando o seu cabelinho, fazendo a definição, depois, quando ele já tá seco. Porque ali eu fiz mesmo quando já tava sequinho, então apareceu mais. E aqui não está aparecendo muito, porque a tinta ainda está muito molhada. Mas quando secar, eu venho e vou definir ainda esse cabelo com a cor vinho, todinho. Mas eu gostei bastante, eu espero que você goste também. Quando secar um pouquinho, eu vou escurecer aqui um pouquinho mais com a cor vinho e com o rosa chá. E depois eu vou finalizar e vou mostrar pra vocês, tá? Então, ficou desse jeitinho aqui, olha. Espero que você goste. Nessas áreas aqui, quando secar, vou colocar um pouquinho de rosa chá para ficar assim. E vou entrar com um pouquinho ainda de vinho para ele aparecer mais, para ficar mais escuro, tá? Eu vou fazer o lacinho dela e vou vir mostrando para vocês. Então, meninas, olha como ficou aqui o resultado do nosso cabelinho. Esse cabelinho lindo. Depois ainda vou retocar com o vinho e com o rosa chá, para ficar do tom que eu quero, um pouquinho mais escuro esse lado aqui, deixar secar mais, tá? Que o Senhor te abençoe, um beijinho super carinhoso no seu coração e até a próxima aula. Vou fazer aqui o sorvetinho dela, depois vou apresentar ela para vocês, linda, maravilhosa. Beijo!